Dor, sofrimento e muita destruição são apenas algumas características do fenômeno natural mais destrutivo do planeta. Até bem pouco tempo, tivemos o furacão Irma, José e Maria a atingir a costa dos Estados Unidos. E prejuízo foi coisa que não faltou. E já que falamos em destruição, que tal conhecermos os 5 furacões mais devastadores da história do Oceano Atlântico? Eu sou Manuel Júnior e seja muito bem-vindo ao Fatos Curiosos. Antes de iniciarmos a nossa lista, que tal conhecermos o que classificamos como um furacão destrutivo? Para classificarmos um furacão como destrutivo, tudo vai depender da intensidade do vento, do grau de destruição, dos danos materiais e do número de mortes que ele irá causar durante a sua passagem. Os furacões estão divididos em 5 categorias que são medidas na escala Saffir-Simpson. A categoria máxima é a categoria 5, que vai de vento de 280 km por hora até 320 km por hora. Sendo assim, o 5º furacão mais destrutivo da história é o furacão conhecido como o Furacão do Dia do Trabalho de 1935. Este furacão começou como uma simples tempestade tropical ao leste das Bahamas, mas conforme foi se aproximando da Florida Keys, no litoral norte-americano, foi ganhando força até atingir ventos com velocidades a 320 km por hora, colocando-o como um furacão de categoria 5 na escala Saffir-Simpson. Infelizmente, quando esse furacão se formou, as tecnologias de monitoramento e previsão de rotas ainda não existiam, portanto, era praticamente impossível prever a direção que ele iria tomar. No fim, sua passagem deixou cerca de 400 mortos, muitos dos quais estavam aguardando ansiosamente por um trem que ajudaria na evacuação dos residentes, mas que foi arrastado dos trilhos pelo furacão. Em 4º lugar, Furacão Katrina. Todo mundo já ouviu falar sobre o Katrina, certo? O furacão se formou em 23 de agosto de 2005 e no dia 26, quando todos pensavam que ele estava começando a se dissipar, seus ventos voltaram a se intensificar rapidamente até o fenômeno alcançar a categoria 5 na escala Saffir-Simpson. No dia 28, a cidade de Nova Orleans recebeu ordens de evacuação e quando Katrina chegou por lá, já rebaixado à categoria 3, ele provocou fortes tempestades. Cerca de 1 milhão de habitantes deixaram suas casas, mas muitos decidiram permanecer ou não puderam sair de Nova Orleans. Só que o sistema de diques que protegia a cidade não conseguiu conter o aumento no nível das águas do lago Pontchartrain e de um canal de navegação do rio Mississippi. Então, alguns deles acabaram se rompendo e mais de 80% da cidade foi inundada. Mais de 1.800 pessoas morreram como resultado da passagem do furacão Katrina e cerca de 40% delas por afogamento. Em 3º lugar, Furacão Galveston de 1900. O evento meteorológico do qual vamos falar a seguir atingiu a cidade de Galveston, no Texas, no início de setembro de 1900 e destruiu a localidade. Na verdade, ele só começou a se transformar de tempestade tropical a furacão apenas quando chegou à costa da Flórida, dando aos residentes do município texano 4 dias para se preparar para sua passagem. Ele resistiu ventos com velocidades de 215 km por hora e deixou um número de mortos estimados entre 6.000 e 12.000 pessoas. Em 2º lugar, temos o furacão Mitch. O furacão Mitch se formou em 1998 e teve ventos que atingiram os 285 km por hora, colocando-o como categoria 5 na escala Saffir-Simpson. No entanto, ele começou como uma depressão tropical nas imediações da Jamaica, que pouco a pouco foi ganhando força até chegar à região de Honduras e na Nicarágua, e o Mitch castigou esses 2 países para valer.
Durante nada menos que 2 dias, o furacão gerou tempestades que despejaram 10 centímetros de água por hora sobre as suas 2 nações, causando enchentes devastadoras e deslizamentos de terra que deixaram 11 mil mortos e o mesmo número de desaparecidos. Só dos deslizamentos registrados na Nicarágua contabilizou 12 mil fatalidades. Apenas em Honduras, onde boa parte da infraestrutura e agricultura foi destruída, o Mitch provocou um prejuízo de 5 bilhões de dólares. E em primeiro lugar temos o grande furacão de 1780. Também conhecido como furacão São Calixto, quando o grande furacão de 1780, considerado o mais letal de todos os tempos, passou pelo Caribe, a escala Saffir-Simpson ainda não havia sido criada, tampouco existiam todos os equipamentos dos quais dispomos hoje em dia para a coleta de dados científicos da tempestade. Portanto, não sabemos exatamente qual era a força dos ventos desse monumental evento meteorológico. Segundo os documentos que existem da época, o furacão atingiu várias ilhas do Caribe, incluindo Barbados, Martinica e Santa Lúcia, durante 6 dias. Com base nos relatos de que quem sobreviveu à sua passagem, os meteorologistas estimam que seus ventos atingiram os 320 km por hora, o que significa que ele foi o furacão de categoria 5. Mas e com relação ao número de vítimas, perguntas tu? Em 1780, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha estavam se engalfinhando pela Guerra de Independência dos Estados Unidos e havia vários navios dos 2 lados espalhados pelo Caribe. Entre os soldados britânicos, norte-americanos e habitantes das ilhas caribenhas, o número de mortes provocada pela passagem do furacão foi de 22 mil pessoas. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o teu gostei. Lembrando que o teu gostei ajuda meu canal a crescer, que até agora não está a crescer. Então não se esqueça de se inscrever. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até logo e tchau!